Olá, já parou para pensar que existem forças invisíveis que moldam a nossa vida, as nossas decisões e até os hábitos mais comuns do dia a dia? Pois é, hoje a gente vai mergulhar exatamente nisso, usando as lentes da sociologia para desvendar o mundo que está ao nosso redor. Bom, vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas que é super profunda. Por que a gente obedece às filas? Ninguém força a gente, sabe? Não tem uma lei que te obriga a ficar na fila do pão, mas mesmo assim todo mundo segue essa regra que não está escrita em lugar nenhum. É exatamente esse tipo de comportamento que a sociologia adora investigar. Isso tem tudo a ver com essa citação aqui que é brilhante. Sociologia não é sobre decorar um monte de fatos. É sobre desenvolver uma curiosidade de profissão. É a arte de olhar para algo que a gente vê todo santo dia, como uma fila, e ainda assim conseguir se surpreender e se perguntar, ué, por que isso funciona desse jeito? Essa capacidade de estranhar o que é comum é o que os sociólogos chamam de olhar sociológico. E é sobre isso que a gente vai falar agora na nossa primeira parte. O que significa, na prática, adotar essa perspectiva nova sobre a realidade. A própria palavra já dá uma boa pista, né? Sociologia vem do latim socius, que significa companheiro, e do grego logos, que é estudo. Ou seja, no fundo, é o estudo da vida em conjunto. A sociologia busca entender de um jeito sistemático como a gente se organiza, como interage e que padrões acabam surgindo a partir dessas relações. E daí vem uma metáfora muito boa, que é a do estrangeiro. Pensa só, quando alguém chega num país novo, tudo é diferente, né? Os costumes, as regras, o jeito de cumprimentar. O sociólogo tenta fazer a mesma coisa. Tenta tirar um pouco os óculos que usa todo dia para enxergar as regras invisíveis que todo mundo segue no automático sem nem pensar. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito perfeito. De primeira, a gente só vê duas multidões, certo? Mas o olhar sociológico vai mais fundo. Ele pergunta, como esses espaços estão organizados? Quais são as regras de interação em cada lugar? Comparar essas realidades ajuda a gente a sacar a lógica que existe por trás de cada uma delas. Certo. Mas como é que um sociólogo transforma essa observação em ciência? Bom, para isso, é preciso ter as ferramentas certas. E aqui está o pulo do gato. A sociologia é uma ciência social. Isso quer dizer que, para validar suas ideias, ela não se baseia em achismo ou em senso comum. Ela depende de métodos rigorosos de pesquisa. Para coletar e analisar dados sobre o mundo social, os sociólogos usam uma verdadeira caixa de ferramentas. Isso vai desde pesquisas quantitativas que falam com milhares de pessoas, até análises estatísticas, entrevistas bem profundas e o trabalho de campo, que é quando o pesquisador mergulha de cabeça na realidade que está estudando. Para a gente entender a importância desse rigor todo, vamos pensar em algo bem básico. O que é uma mesa? Parece óbvio, né? Pois é, mas para a ciência, o óbvio pode ser uma grande armadilha. Dá uma olhada nessas imagens. Tudo isso aí a gente chama de mesa, mas são coisas muito diferentes entre si. Agora imagina um pesquisador que quer estudar o uso de mesas. Ele precisa de uma definição muito clara, objetiva, que não dependa da interpretação de cada um. A ambiguidade do nosso dia a dia não serve para a ciência. E essa comparação aqui deixa a diferença bem nítida. O senso comum é funcional, meio vago, algo para comer em cima. Já o conceito científico é estrutural, preciso. Essa precisão que permite que o conhecimento seja testado, comparado e construído de forma sistemática. E é com essa precisão que os sociólogos conseguem gerar dados como os que a gente vê neste gráfico. Ele não mostra apenas números, ele revela tendências profundas sobre a dinâmica da população indígena no Brasil. Coisas como o crescimento da população autodeclarada e o aumento da presença urbana. São padrões que a gente simplesmente não consegue ver a olho nu. Beleza? Então a gente tem um olhar especial e ferramentas científicas. E o que elas nos ajudam a encontrar? As regras invisíveis que governam a nossa vida. O grande objetivo aqui é desnaturalizar o social. Isso quer dizer mostrar que muitas coisas que a gente considera naturais, como o jeito que a nossa família se organiza ou as desigualdades que a gente vê por aí, não são dadas pela natureza. Elas são, na verdade, construções humanas criadas ao longo da história. Uma das principais pistas que a sociologia investiga para entender isso é a ideologia. Não é só um conjunto de ideias, mas um sistema de crenças que faz a gente ver o mundo de uma certa maneira, muitas vezes de uma forma que legitima a ordem social como ela está, com todas as suas hierarquias e desigualdades. Essa charge aqui é genial porque mostra a ideologia em ação. É a mesma realidade,
a mesmíssima cultura, sendo vista de duas maneiras totalmente opostas. A sociologia nos ajuda a entender por que essas diferentes visões de mundo existem e quais interesses elas servem. Então, ao desnaturalizar o mundo e analisar as ideologias, a sociologia expõe as estruturas invisíveis que organizam a nossa vida, as relações de poder, as desigualdades que marcam a sociedade e os conflitos que surgem de todas essas tensões. E essas estruturas não são abstratas, não. Elas têm consequências bem reais e visíveis, como a gente vê nesta imagem de um protesto. A sociologia nos dá ferramentas para entender não só por que esses conflitos acontecem, mas também o que eles representam em termos de luta por direitos e de transformação social. E com isso, a gente chega ao veredito. Afinal, qual é o poder prático de se pensar de forma sociológica? O ponto-chave é este. Mais do que fornecer respostas prontas, a sociologia nos ensina a fazer perguntas melhores. Ela nos treina a não aceitar o mundo como ele é, mas a questionar, a investigar e a pensar criticamente sobre as realidades em que a gente vive. E fazer perguntas melhores é o primeiro passo para a mudança. Movimentos sociais como Ni Una Menos, retratado aqui, nascem de uma compreensão profunda dos problemas sociais. Entender a estrutura da desigualdade é fundamental para poder combatê-la com eficácia. E talvez esta seja a mensagem mais poderosa de todas. Se a sociedade é uma construção humana, isso significa que ela não é um destino imutável, não está escrita em pedra. Ela foi feita por pessoas e, por isso mesmo, pode ser refeita por pessoas. Existe um enorme poder de ação nisso. E para terminar, fica a provocação. Depois de tudo que a gente conversou, que parte do cotidiano, do mundo normal à sua volta, vai parecer um pouco mais estranha hoje? O que antes era apenas um hábito e que agora, quem sabe, pode se tornar uma pergunta.